Segundo Samuel 19, Joabe repreende Davi, e foi dito a Joabe: Eis que o rei pranteia e se lamenta por Absalão, e a vitória daquele dia foi tornada em lamento para todo o povo, porque o povo ouviu dizer naquele dia como o rei estava aflito pelo seu filho. E naquele dia o povo adentrou a cidade às escondidas, como pessoas envergonhadas se retiram quando fogem da batalha. O rei, porém, cobriu a sua face, e o rei gritou com voz alta: Ó meu filho Absalão! Ó Absalão, meu filho, meu filho! E Joabe veio até o rei na casa e disse: Envergonhaste neste dia a face de todos os teus servos, os quais neste dia salvaram a tua vida, e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas esposas, e a vida das tuas concubinas, posto que amas os teus inimigos e odeias os teus amigos. Porque declaraste neste dia que não consideras nem príncipes nem servos. Pois neste dia percebo que, se Absalão tivesse sobrevivido, e todos nós tivéssemos morrido neste dia, então isto bem teria comprazido a ti. Agora, portanto, levanta-te, sai e fala consoladoramente aos teus servos, porque juro pelo Senhor, se não o fores, não restará nenhum sequer contigo esta noite. E isto te será pior do que todo o mal que te sobreveio desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou no portão, e contaram a todo o povo, dizendo: Eis que o rei de fato assenta-se no portão. E todo o povo achegou-se diante do rei, porquanto Israel havia fugido, cada qual para a sua tenda. E todo o povo estava em conflito ao longo de todas as tribos de Israel, dizendo: O rei nos salvou da mão dos nossos inimigos, e ele nos livrou da mão dos filisteus, e agora ele está fugido da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, foi morto em batalha. Agora, portanto, por que vós não falais uma palavra sobre trazer o rei de volta? Davi volta para Jerusalém. E o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes, dizendo: Falai aos líderes de Judá, dizendo: Por que sois vós os últimos a trazer o rei de volta à sua casa, vendo que o comentário de todo o Israel chegou até o rei, até a sua casa? Vós sois os meus irmãos, vós sois os meus ossos e a minha carne. Por que então sois os últimos a trazer de volta o rei? E dizei a Amasa: Não és tu do meu osso e da minha carne? O Criador assim faça a mim, e mais ainda, se tu não fores capitão do exército diante de mim continuamente no lugar de Joabe. E ele dobrou o coração de todos os homens de Judá, tal como o coração de um homem, de modo que enviaram esta palavra ao rei: Retorna tu e todos os teus servos. Assim o rei retornou e veio até o Jordão. E Judá veio até Gilgal para se encontrar com o rei, para conduzir o rei sobre o Jordão. Simei se encontra com Davi. E Simei, o filho de Gera, um benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para se encontrar com o rei Davi. E havia 1000 homens de Benjamim com ele. E Ziba, o servo da casa de Saul, e os seus 15 filhos, e os seus 20 servos com ele. E eles atravessaram o Jordão diante do rei. E ali atravessaram uma balsa para carregar a casa do rei, e fazer o que ele considerasse bom. E Simei, o filho de Gera, caiu diante do rei, depois de atravessar o Jordão, e disse ao rei: Que o meu senhor não impute iniquidade a mim, nem te lembres daquilo que o teu servo fez perversamente no dia em que meu senhor, o rei, saiu de Jerusalém, para que o rei tome isso no seu coração, porque o teu servo em verdade sabe que eu pequei. Portanto, eis que venho por primeiro neste dia de toda a casa de José, a descer para me encontrar com o meu senhor, o rei. Todavia, Abisai, o filho de Zeruia, respondeu e disse: Não será Simei levado à morte por isso, porque amaldiçoou o ungido do Senhor? E Davi disse: O que tenho a ver convosco, filhos de Zeruia, para que neste dia sejais adversários diante de mim? Deve algum homem ser posto à morte neste dia em Israel? Porque não sei eu que sou neste dia rei sobre Israel? Portanto, o rei disse a Simei: Tu não morrerás. E o rei jurou-lhe: Mefibosete se encontra com Davi. E Mefibosete, o filho de Saul, desceu para se encontrar com o rei, e não havia nem calçado o seu pé, nem aparado a sua barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei partiu até o dia em que ele veio novamente em paz.
E sucedeu que, quando ele chegou a Jerusalém para se encontrar com o rei lhe disse: Por que não foste tu comigo, Mefibosete? E ele respondeu: Meu senhor, ó rei, o meu servo me enganou, porque o teu servo disse: Selarei para mim um jumento sobre o qual eu possa cavalgar e ir até o rei, porque o teu servo é aleijado. E ele caluniou o teu servo diante do meu senhor, o rei. Mas o meu senhor, o rei, é como um anjo do Criador, faz, portanto, o que for bom aos teus olhos. Porque todos os da casa do meu pai não passavam de homens mortos diante do meu senhor, o rei. Contudo, colocaste o teu servo entre aqueles que comiam à tua própria mesa. Que direito mais tenho eu, portanto, de chorar diante do rei? E o rei disse a ele: Por que falas tu ainda das tuas questões? Eu disse: Tu e Ziba dividireis a terra. E Mefibosete disse ao rei: Sim, que ele tome tudo, ainda mais que o meu senhor, o rei, veio novamente em paz para a sua própria casa. Barzilai se encontra com Davi. E Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para conduzi-lo sobre o Jordão. Ora, Barzilai era um homem muito idoso, já de 80 anos, e ele havia provido o sustento do rei enquanto ele esteve em Maanaim, pois ele era um homem muito magnífico. E o rei disse a Barzilai: Vem tu comigo, e eu te alimentarei comigo em Jerusalém. E Barzilai disse ao rei: Quanto tempo tenho eu que viver, para que suba com o rei até Jerusalém? Tenho neste dia 80 anos de idade. E posso eu discernir entre o bem e o mal? Pode o teu servo sentir o gosto do que eu como ou do que eu bebo? Posso ainda ouvir a voz de homens cantando e mulheres cantando? Por que então deveria o teu servo ser ainda um fardo para o meu senhor, o rei? O teu servo seguirá um pouco pelo Jordão com o rei. E por que o rei deveria me recompensar com tal galardão? Deixa o teu servo, rogo-te, voltar novamente, para que eu possa morrer na minha própria cidade e ser sepultado junto ao sepulcro do meu pai e da minha mãe. Mas eis aqui o teu servo Quimã. Deixa-o atravessar com o meu senhor, o rei, e faz com ele o que parecer bom para ti. E o rei respondeu: Quimã atravessará comigo e farei com ele o que parecer bom para ti. E qualquer coisa que requereres de mim, isto farei por ti. E todo o povo atravessou o Jordão, e quando o rei chegou da travessia, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e ele retornou para o seu próprio lugar. Discussão entre Israel e Judá. E o rei prosseguiu para Gilgal, e Quimã prosseguiu com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, bem como metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram até o rei e disseram ao rei: Por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram-te para longe e trouxeram o rei, e toda a sua casa e todos os homens de Davi sobre o Jordão? E todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é um parente próximo de nós. Por que então estáis vós irados por causa disso? Por acaso comemos nós às custas do rei? Ou nos deu ele algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: Temos 10 partes no rei, e também temos mais direito em Davi do que vós. Por que então nos desprezais para que o nosso conselho não seja o primeiro acatado em se trazer de volta o nosso rei? E as palavras dos homens de Judá foram mais severas do que as palavras dos homens de Israel.